Olá, alunos! Vamos passar no concurso da Transpetro e o assunto de hoje é conceitos básicos sobre planos de emergência individual, planos de área e o Plano Nacional de Contingência. Esse tema é muito importante e já apareceu em provas anteriores da Transpetro, principalmente quando a banca é a Sesgran-Rio. Então, vamos entender tudo direitinho. Quando falamos em planejamento e resposta a emergências, o objetivo é garantir que uma instalação, uma empresa ou até o próprio país estejam preparados para agir rapidamente em caso de um acidente, como por exemplo um vazamento de óleo ou um incidente que possa causar poluição e riscos ao meio ambiente e às pessoas. O primeiro tipo de plano é o Plano de Emergência Individual, conhecido como PEI. Esse plano é elaborado por cada instalação, ou seja, por cada unidade, duto, terminal ou embarcação. O PEI serve para organizar todas as ações que devem ser tomadas imediatamente quando acontece uma emergência dentro daquela instalação. Ele define quem faz o quê, quais recursos estão disponíveis, como é feito o acionamento de alarmes, o combate, a contenção, a comunicação e até a evacuação de pessoas, se for necessário. O PEI é obrigatório e deve estar de acordo com o porte e os riscos da atividade. Ele precisa seguir o que está previsto na Resolução CONAMA número 398 de 2008, que traz as diretrizes e o conteúdo mínimo que esse plano deve ter. Por exemplo, diagnóstico de riscos, estrutura de comando, procedimentos operacionais, meios e equipamentos de resposta, comunicação com autoridades e treinamentos periódicos. Agora, quando um acidente acontece e ultrapassa a capacidade de resposta dessa instalação, entra em cena o plano de área. Esse plano é mais amplo. Ele envolve várias instalações que estão em uma mesma região, como uma baía, um terminal marítimo ou uma rede de dutos. O plano de área serve para coordenar a atuação conjunta entre empresas, órgãos públicos e outras instituições quando o problema é maior e afeta mais de um ponto. Ele organiza os recursos regionais, define pontos de apoio, rotas de acesso e prioridades de proteção ambiental. Em resumo, o plano de área é acionado quando o problema já é grande demais para ser resolvido apenas pelo plano individual de uma instalação. Mas e se o incidente for ainda maior, de grande proporção, atingindo uma área muito extensa, com risco para várias regiões ou até com impacto nacional? Nesse caso, o plano que entra em ação é o Plano Nacional de Contingência, conhecido como PNC. O PNC é o plano mais abrangente de todos. Ele coordena a resposta a incidentes de significância nacional e é acionado quando já foram esgotados os recursos do PEI e do plano de área. O PNC foi criado por Decreto Federal, o Decreto número 10.950 de 2022, e estabelece toda a estrutura organizacional para atuar em emergências desse tipo. Dentro do PNC, existem papéis bem definidos. Há a Autoridade Nacional, que é quem coordena as ações de alto nível, o Grupo de Acompanhamento e Avaliação, que reúne órgãos como a Marinha, o IBAMA e a Agência Nacional do Petróleo, e também a Rede de Atuação Integrada, que reúne diversas instituições de apoio. É importante entender a hierarquia entre os planos, porque isso cai em prova. Primeiro, quem atua é o PEI, que é o plano da instalação. Se ele não for suficiente, entra o plano de área, coordenando a resposta regional. E se a situação for de grande magnitude, o governo aciona o PNC, o Plano Nacional de Contingência. Essa é a sequência lógica: local, regional e nacional. Nas provas da Transpetro, as questões costumam pedir exatamente isso: qual plano é acionado primeiro, em que ordem eles atuam ou qual é o conteúdo de cada um. Também aparecem perguntas sobre qual decreto regulamenta o PNC, qual resolução trata do PEI e quais órgãos fazem parte do Sistema Nacional de Resposta. Resumindo de forma prática, o PEI é o plano interno da instalação. O plano de área é o plano regional, acionado quando há necessidade de coordenação entre várias instalações. E o PNC é o plano nacional,
acionado quando o incidente é de grande relevância e exige resposta coordenada do governo federal. Para estudar esse tema, é fundamental ler a Resolução CONAMA 398 de 2008 e o Decreto 10.950 de 2022. Além disso, vale muito a pena resolver questões anteriores da Transpetro, porque elas cobram exatamente esses detalhes, principalmente a hierarquia dos planos e os órgãos responsáveis pela resposta. Com isso, você fica preparado para qualquer questão sobre planejamento e resposta a emergências. Lembre-se, quem domina a sequência PEI, Plano de Área e PNC e entende o papel de cada um, garante pontos importantes na prova da Transpetro. Agora, o assunto é conceitos básicos sobre cartas de sensibilidade ambiental ao óleo. Esse tema é muito cobrado em provas ligadas à área ambiental da Transpetro e também em concursos da Petrobras e órgãos ambientais. Ele faz parte da preparação para emergências, especialmente quando tratamos de derramamentos de óleo no mar, rios ou áreas costeiras. As cartas de sensibilidade ambiental ao óleo, conhecidas como carta-sal, são ferramentas fundamentais de planejamento e resposta a emergências ambientais. Elas reúnem informações detalhadas sobre o meio ambiente de uma determinada região, mostrando quais áreas são mais vulneráveis e precisam de maior proteção em caso de derramamento de óleo, como por exemplo um vazamento de óleo ou um incidente que possa causar poluição e riscos ao meio ambiente e às pessoas. O primeiro tipo de informação dessas cartas é a presença de óleo, quais áreas, tuços litorâneos. E os 3 tipos principais de informação são esses: dados físicos, dados biológicos e dados socioeconômicos. Quando falamos em cartas a óleo, é isso. Cartas de sensibilidade ambiental funcionam como mapas temáticos ou um esquema de prioridades e ajudam a prever o comportamento do óleo. Agora, vamos entender o que as cartas a óleo apresentam. Elas geralmente trazem 3 tipos de informações principais. Primeiro, dados físicos da região, como o tipo de costa, marés, correntes, ventos predominantes e características geográficas. Isso é importante para prever o comportamento do óleo no ambiente. Segundo, dados biológicos, que mostram quais espécies e ecossistemas estão presentes, indicando os períodos de reprodução, alimentação e migração. Assim é possível saber quando uma área está mais sensível. E terceiro, dados socioeconômicos, que mostram as atividades humanas na área, como pesca, turismo, navegação e comunidades que dependem diretamente daqueles recursos. Com essas informações reunidas, a carta indica o grau de sensibilidade de cada trecho do litoral ou da área estudada. Esse índice é representado por um índice conhecido como Índice de Sensibilidade Ambiental ao Óleo, que vai de 1 a 10. Os números mais baixos indicam áreas menos sensíveis, por exemplo, costas rochosas com pouca vida marinha exposta. Já os números mais altos, próximos de 10, indicam áreas extremamente sensíveis, como manguezais, recifes de corais, praias arenosas com desova de tartarugas e áreas de estuário com alta biodiversidade. Esse índice ajuda a definir prioridades de proteção, ou seja, quando ocorre um derramamento, as equipes de resposta sabem onde atuar primeiro para minimizar os impactos ambientais. É importante destacar que as cartas-sal não são usadas apenas em emergências, mas também na fase de planejamento. Elas são exigidas como parte dos planos de emergência individual e dos planos de área, justamente porque orientam a definição das estratégias de contenção, recolhimento e proteção de áreas sensíveis. Outro ponto relevante é que as cartas-sal devem ser constantemente atualizadas, porque o ambiente muda ao longo do tempo. Novas atividades humanas surgem, ecossistemas podem se recuperar ou degradar e as condições físicas da costa se alteram. Nas provas da Transpetro, as questões costumam cobrar o conceito geral das cartas-sal, seus objetivos e o que elas contêm. Às vezes, a banca também pergunta qual é o órgão responsável pela elaboração ou o que representa o Índice de Sensibilidade Ambiental. Resumindo de forma direta, carta-sal significa mapeamento das áreas mais sensíveis.
suporte ao planejamento e resposta e índice de sensibilidade de 1 a 10. Com isso, você estará preparado para acertar qualquer questão sobre o tema no concurso da Transpetro. Agora vamos falar de conceitos básicos sobre manejo de fauna oleada. Esse é um tema fundamental dentro da parte de planejamento e resposta a emergências, e já apareceu em provas da Transpetro e de outras empresas do setor de petróleo. Saber o que é manejo de fauna oleada e como ele é feito é essencial para compreender as ações de resposta em caso de derramamento de óleo. Primeiro, vamos entender o conceito. Fauna oleada é o termo usado para se referir aos animais que entram em contato com o óleo durante um acidente de derramamento. Isso pode acontecer em ambientes marinhos, costeiros ou mesmo em áreas continentais, como